Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde eu invisto todos os meses um dinheiro justamente para te mostrar que dá para enriquecer de forma simples, pensando apenas no longo prazo. E para começar esse vídeo, eu vou mostrar para você o que aconteceu desde o último vídeo até agora. E para mostrar isso para vocês, eu vou compartilhar a tela. Como vocês conseguem ver na minha tela aí, vocês conseguem ver o Kinvo, que é justamente o aplicativo, o site que eu uso para condensar todos os dados dos investimentos que a gente tem feito. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que eu contratei a versão Premium, justamente para conseguir com mais clareza mostrar os relatórios e as análises que eu tenho feito com vocês. Reforço que isso não é necessário, obrigatório para você investir, mas eu quis fazer isso de forma didática, para cada vez conseguir mostrar da melhor forma possível. Então vocês vão ver que a partir de hoje, dessa gravação, eu vou conseguir mostrar mais informações para vocês. Aqui nessa primeira tela a gente tem o resumo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de março. Então já está correndo um pouquinho do resultado desse mês, já é um spoiler para o mês que vem, né? Mas se a gente olhar como fechou o resultado olhando apenas rentabilidade, rendeu um pouquinho menos do que o CDI. A gente teve mais ou menos 84% do CDI, que deu aproximadamente R$ 5,00 de rendimento, R$ 5,50. Aqui a gente consegue ver o quanto rendeu o CDI, que é aquele dinheiro que ficaria parado lá no Nubank, por exemplo, né, rendendo 100% do CDI, e 1% foi a média da Bolsa de Valores. Se a gente voltar rapidinho olhando o resultado do mês de janeiro, rendeu um pouquinho mais do que CDI e a Bolsa rendeu negativo. Isso na média, né, pessoal? Não estou falando de uma ação especificamente, é o índice geral. Aqui sem nenhuma novidade, né? Eu queria mostrar com vocês, a gente começar a refletir um pouquinho, de forma individualizada, sobre cada um dos ativos, que é o que eu realmente acho que é importante aqui, a gente entender o papel de cada um desses ativos na nossa carteira. Aqui um resumo, como está a distribuição, então a gente tem 42% em fundos imobiliários, são aqueles investimentos que geram receita todos os meses, né, provindas dos aluguéis dos imóveis que a gente contratou, que a gente comprou de forma indireta, na verdade, né? Aqui, 40% da carteira está a previdência privada e também a gente tem um pouquinho em tesouro, que nesse caso aqui é aquele tesouro IPCA+, que rende um pouquinho acima da inflação. Aqui, essa parte que a gente não tinha acesso anteriormente, que era justamente por conta da versão paga, né, que agora está liberada para a gente. Primeira coisa, a gente consegue ver a rentabilidade ao longo do tempo. Então vocês conseguem perceber que a carteira que está em azul clarinho aí, ela está com alguma coisa muito próxima do CDI. A gente está montando aqui uma estratégia simples justamente para não tirar o sono. Eu não quero toda essa variação que, por exemplo, a Bolsa está dando, por mais que pode ser que dê mais oportunidade, mais lucro. O foco aqui é investimento de longo prazo com tranquilidade, né? Então vocês podem ver que desde que a gente começou do comecinho de janeiro até agora, dia 7 de março, a gente está muito próximo do CDI, né? Isso é a primeira parte, a rentabilidade geral. Segunda parte que agora o Kim consegue mostrar para a gente é o quanto que rendeu, entre aspas, né? Que é o ganho de capital que a gente teve. Ao todo a gente investiu R$ 969,00, a gente está investindo mais ou menos R$ 500 por mês e rendeu R$ 12,00 aproximadamente por enquanto. Desses R$ 12,00, R$ 5,00 vieram de proventos, ou seja, os aluguéis que os fundos imobiliários pagaram para a gente, e R$ 7,00 de rendimento, seja da previdência privada ou do Tesouro. E quando a gente olha por classe, a gente consegue ver o resultado geral. Quando a gente olha os fundos imobiliários, eles renderam R$ 10,00, isso aqui já está somando provento e a valorização da cota. A Previdência rendeu R$ 6,00 e o título do Tesouro está negativo. Para quem quiser entender como funciona essa variação negativa do Tesouro, tem um vídeo no canal onde eu explico exatamente o porquê isso acontece. E eu reforço também que eu não estou preocupado com isso. Justamente porque eu expliquei no outro vídeo que quando a gente contrata um título com IPCA+, por mais que varie o nosso preço ao longo do tempo, né, que o nosso investimento possa flutuar,
O que importa é que se você carregar o investimento até o final, você vai ter o rendimento contratado no momento da contratação. Então aqui a gente consegue ter uma foto de como está caminhando. Aqui um comentário que eu queria fazer, pessoal. Se a gente olhar a rentabilidade geral, eu estou praticamente empatando com o CDI. Aí você pode falar para mim, pô, Nicolas, mas aí era muito melhor ter deixado o dinheiro no Nubank, lá parado, seria muito melhor, você teria mais liquidez, porque você podia sacar o dinheiro a qualquer momento e assim por diante. Mas eu te respondo de uma outra forma. Uma parte desse rendimento que a gente teve veio justamente da parte de proventos. E proventos são isentos de imposto de renda. Então aqui a gente está falando de mesmo rendimento, basicamente, porém sem pagar imposto de renda na hora de recebê-los. Se tivesse no Nubank, na hora do resgate, a gente ia pagar imposto de renda sobre esse valor. Então, aí a gente já tem um ponto positivo. Outro ponto importante é quando a gente olha o tesouro, o nosso tesouro IPCA+, que está negativo, ele está negativo por conta dessas flutuações, mas lá na frente ele vai render positivo, que é exatamente o que eu contratei. Ou seja, por mais que a gente esteja olhando o resultado final e esteja empatado, a gente consegue destrinchar todos esses pontos e entender que nossa carteira está caminhando para um resultado ok, dentro do esperado. Outro ponto importante é quando eu olho essa rentabilidade, esse comportamento, isso faz com que eu não fique viciado em ficar olhando. Eu confesso para vocês que ao longo do mês eu entrei 2 vezes no aplicativo só para ver como estava. Justamente porque eu não estou preocupado com isso agora. Eu vejo muita gente que começa a investir e a cada 3 horas está abrindo o aplicativo da corretora. Isso não é investir pensando no longo prazo. Isso acaba consumindo nosso tempo, nossa energia. Ou seja, o custo-benefício, na minha visão, não faz sentido, porque o nosso trabalho, num curto espaço de tempo, pode trazer muito mais retorno, né? Mas vamos continuar nossa análise aqui, pessoal. Então, ganho de capital a gente já comentou. Agora eu queria mostrar para vocês proventos. Essa é uma aba muito legal. Quando a gente fala de fundos imobiliários, o nosso foco no fundo imobiliário tem que estar na geração de renda ao longo do tempo, pensando em fundos bons que consigam manter bons aluguéis para a gente por um longo prazo, né? Justamente porque não tem imposto de renda e assim por diante. O foco aqui é receita mensal. Então aqui vocês podem ver que em janeiro a gente já recebeu 1,84, que a gente tinha comprado o primeiro fundo imobiliário. No segundo mês a gente já comprou mais algumas cotinhas, a gente já passou para 3,20 por mês. E aí a gente vai continuar comprando. A nossa ideia é que esse gráfico cresça cada vez mais para que a gente tenha cada vez mais receita para reinvestir e criar um ciclo virtuoso aqui, né? A gente tem a visualização tanto de gráfico como de tabela, aqui bem legal também, ó. A partir de 2024 a gente começou a montar essa carteira, a gente já começou a receber os aluguéis e a cada mês a gente vai preenchendo todos esses dados aqui. A gente tem uma média do que recebeu, quanto já acumulou, e assim por diante. Bom, e agora que eu mostrei para vocês como foi o comportamento e as novas visualizações que nós teremos, eu queria comentar o que a gente vai fazer para o próximo mês. Hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 8. Ontem eu fiz 3 compras, na verdade. Eu fiz uma compra de um Tesouro Selic, que é aquele título dentro do Tesouro Nacional, que a gente compra através do Tesouro Direto, onde a gente deixa o dinheiro lá e ele vai rendendo a Selic. A ideia vai ser justamente montar o nosso colchão com liquidez, ou seja, aquele colchão de segurança, se a gente precisar de uma grana, vai estar ali. Vai ser muito importante justamente porque ali eu vou fechar toda a nossa estratégia da carteira de investimentos. Além disso, eu comprei também, eu paguei o boleto, na verdade, da Previdência, mais R$200, e comprei também uma cota de um fundo chamado KNRI. É justamente um fundo de tijolo, né, como a gente chama, que são aqueles fundos que compram prédios, colocam para alugar e distribuem os aluguéis para os cotistas. Então, a estratégia vai ser simplesmente essa. Primeiro, um Tesouro Selic que vai garantir para a gente uma poupança, entre aspas, né? Um dinheiro que a gente possa sacar, que ele não vai ter flutuação, sempre rendendo de acordo com a Selic, que historicamente é positiva. A gente vai ter a Previdência pensando lá no longo prazo, justamente para se não acontecer nada, eu consigo usar esse dinheiro para transformar em renda para mim. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho,
a Tiffany pode receber esse dinheiro, funciona como uma espécie de seguro de vida, e também, se nada acontecer, eu posso simplesmente sacá-lo, né? Um papel importante também é que a previdência, na minha visão, vai me substituir um gasto futuro que eu teria. Com o tempo, meu seguro de vida vai ficando cada vez mais caro, porque é natural, eu estou ficando cada vez mais velho. Então, pensando que lá na frente meu seguro vai ficar muito caro, se eu tiver 200, 300, 500 mil reais numa previdência, vai evitar que eu precise pagar um seguro muito caro. Afinal, minha família já vai estar respaldada financeiramente com uma previdência. Então, eu já penso nisso também. Já começa a me estruturar de agora. Pensando no longo prazo também, a gente tem um Tesouro IPCA, que é aquele título que a gente comprou nos meses anteriores, pensando no longo prazo em ter um ganho real, que é aquele ganho acima da inflação, para de fato aumentar nosso poder aquisitivo. E por fim, os fundos imobiliários, que vão fazendo papel fundamental para a nossa carteira, justamente porque os fundos imobiliários conseguem gerar receita todos os meses. Então é uma forma de, psicologicamente, eu ficar focado no meu plano, que é justamente cada vez aumentar mais meu patrimônio. Só que se a gente faz só investimentos pensando no longuíssimo prazo, fica difícil de acompanhar isso mês a mês. Então eu gosto de ter o fundo imobiliário, porque todo mês pinga alguma coisa e eu consigo me animar com o próprio projeto. Isso é muito importante. Vocês vão perceber que muito de investimento é você facilitar o caminho para você mesmo. E não criar um investimento difícil, onde você não entende nada, que te tira o seu sono, né? Essa é a estratégia que a gente está montando. E pensando nessa estratégia também, coloquei mais uma forma que eu gosto muito, que é justamente a cota de consórcio. Eu vou mostrar para vocês, eu pensei aqui em como que eu mostraria de forma didática o racional por trás da cota de consórcio. Porque muita gente olha a cota e fala assim, poxa, mas a cota não é um investimento, né? Porque tem taxa administrativa, você está pagando alguém para cuidar do seu dinheiro. E eu concordo com isso. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que poucas pessoas conhecem, que é a dinâmica matemática dos reajustes e como isso pode jogar ao nosso favor. Eu pensei a forma mais didática que eu encontrei de explicar isso para vocês, mas eu encontrei essa forma. Talvez não seja a melhor forma do mundo e depois eu encontre outra forma de explicar novamente de alguma outra maneira. Tá bom? Mas vocês podem ver minha tela aqui. O que acontece? Se a gente compra uma cota de 300 mil reais, a nossa parcela mensal no primeiro ano vai ficar mais ou menos uns 1.815 reais. Em um ano inteiro, eu vou ter pago 21 mil reais. Só que o meu saldo devedor vai ser 361 mil reais. Logo que eu comprar minha cota, eu já devo 360 mil reais. Porque é 300 mil da carta de crédito, mais as taxas administrativas, que são aproximadamente, acho que aqui eu coloquei 21%, né? Então, no final do primeiro ano, eu vou dever para a administradora 341 mil, porque eu vou tirar esse valor que eu paguei ao longo do ano do saldo devedor. Só que aqui que vem todo o mistério que as pessoas comentam sobre o consórcio. Depois, no aniversário da proposta, do contrato, existe o reajuste, que é dado pela inflação. Então, toda a carta se reajusta, o saldo devedor e a parcela por consequência também. E pessoal, eu estou fazendo isso aqui de forma didática, tá bom? Porque o primeiro reajuste do consórcio, ele não acontece no 12º mês normalmente, acontece no 14º. Porém, para ficar didático aqui, eu estou colocando que é no 12º, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês mais uma coluna. Eu tinha colocado a coluna em branco justamente para vocês não olharem todos os números e vocês irem acompanhando a linha de raciocínio comigo. E aqui, no segundo ano, então, o meu crédito, que antes era de 300 mil, vai para 321 mil. Eu considerei aqui 7% de reajuste, justamente porque foi a histórica, se não me engano, dos últimos 20 anos, a inflação média, né? Teria mais ou menos acontecido isso no passado. A gente teria uma carta de crédito de 321 mil, a parcela passaria para 1.942, e depois de um ano a gente teria pago 23 mil. Antes a gente devia 341 mil e agora a gente deve 361 mil no começo do ano, né? Por conta do reajuste. Depois de ter pago os 23 mil, a gente iria para 341 mil. E assim por diante. Se a gente olhar, o mesmo acontece aqui. E isso vai acontecendo a cada ano. A gente vai pagando a parcela, a nossa carta vai se reajustando e o saldo devedor vai se reajustando. Então, se a gente pensar num longo prazo, o que acaba acontecendo? Vou mostrar para vocês aqui.
Imagine a seguinte situação, que a gente ao longo de vários meses, 200 meses, que é o prazo médio, né, que a gente tem nos consórcios, pensando em imóveis, depois de vários meses, a gente tem um crédito reajustado. Isso aqui seriam aproximadamente 16 anos, viu, pessoal? A gente teria o crédito que inicialmente era 300 mil, teria 885 mil. E a gente teria pago ao todo 650 mil. Então, a gente teria um pouco mais do que a gente pagou. Claro que eu não estou comparando aqui com um investimento tradicional, porque pode ser que no meio do caminho aqui eu seja contemplado e eu queira comprar um imóvel. Então, se eu quiser comprar o imóvel, colocá-lo para alugar e passar a pagar a parcela com o valor do inquilino, a ideia muda. Eu estou me alavancando, como se diz. Eu estou deixando de usar o meu dinheiro total para comprar o imóvel e, a partir daí, a renda do imóvel paga a parcela. E no fim do período todo, o imóvel é meu, eu ganhei a rentabilidade desse período e o inquilino pagou 80%, 70% da parcela. Então é uma forma de você comprar imóveis de uma forma mais barata. Claro que, se você comprar, guardar todo o dinheiro e deixar para comprar o dinheiro com o dinheiro investido, você com certeza vai demorar um bom prazo. Você vai estar aqui no final, provavelmente, depois de 10, 12 anos juntando dinheiro. Por isso que eu gosto da ideia de você ter a chance de comprar no quinto, sexto ano de uma forma realista. Boa parte das cotas são contempladas até o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, né? Então eu acho que faz bastante sentido ter essa chance de alavancar. E mesmo que você carregue até o final, o cenário não é tão ruim assim, justamente porque as correções fazem com que seu dinheiro vai reajustando, né? E enquanto você está investindo, é importante lembrar que normalmente o valor dos imóveis também vai aumentando. Então, por mais que você está investindo, o imóvel também vai ficando mais caro. Por isso também que eu gosto da estratégia de você fazer esse modelo. E claro, eu não vou conseguir criar tanto conteúdo mostrando as minhas cotas todos os meses, justamente porque isso não é tão dinâmico. É justamente a ideia do canal, uma forma simples de você montar patrimônio pensando no longo prazo. Então, conforme forem contemplando as cotas, eu vou mostrando para vocês com calma. Tá bom? Outra informação importante, pessoal, vamos supor que aqui no quinto ano eu seja contemplado. O que aconteceria é que essa carta de crédito aqui de 393 mil, ela ficaria investida num fundo que rende algo próximo a 100% do CDI. Só que até então eu teria pago 120 mil. Então eu teria um rendimento equivalente a 393 mil de patrimônio, só que eu só teria pago até então 125 mil. Por isso que eu também gosto de consórcio. Independente do cenário que aconteça com você, você está construindo patrimônio. Talvez não seja a forma mais perfeita, mais estratégica, mas eu entendo que o custo-benefício é muito bom. Estratégia simples, que no longo prazo funciona. Então é isso, pessoal. Neste mês a gente teve bastante novidade. O Kinvo Premium, então agora a gente vai ter mais informação para mostrar para vocês. Comprei um título diferente, que é o Tesouro Selic, que vai funcionar como um colchão e mais um fundo imobiliário para trazer cada vez mais aluguéis. E agora eu finalizo por um bom tempo a nossa estratégia de investimentos. Além disso, eu acrescentei também a parte de cotas de consórcio, que sempre que for possível eu vou mostrando para vocês o que for acontecendo. Justamente porque eu acredito muito no mercado imobiliário e acredito que daqui 20, 30, 40 anos será ainda um mercado muito forte. Todo mundo vai precisar morar em algum lugar, não é mesmo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a levar cada vez mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.